Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos ver a lição Nós Mesmos. E ela está relacionada a uma reunião pública que aconteceu no dia 12 de junho de 1959. E Emmanuel, nesta lição do livro Religião dos Espíritos, ele dita, então, a Francisco Cândido Xavier esses belos exemplos e esse direcionamento seguro da nossa existência. E Emmanuel usou como referência a pergunta 930 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é evidente, esta é a pergunta, é evidente que sem os preconceitos sociais pelas quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho, qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceito e os que põem de lado, não há as pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequências de moléstias ou de outras causas independentes da sua vontade? Então, Kardec está perguntando: o homem despojado de preconceito, de discriminação, o quê? Mesmo e por que aqueles que estão privados da saúde, aqueles que estão privados do uso da razão, será que essas criaturas, como poderiam prover o seu sustento? A resposta dos benfeitores: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Pois é. Então é de nossa responsabilidade. Se aquelas criaturas que, devido à sua condição física, devido à situação em que hoje se encontra, estão privados do trabalho, estão privados da oportunidade de ganhar com o próprio suor o pão do seu trabalho, o pão diário, essas criaturas deveriam ser deixadas ao relento, deveriam ser abandonadas? E aí a resposta de Jesus é bem clara: ninguém deve morrer de fome. Sim, nós temos compromissos coletivos. A lei de sociedade está aí. É uma das leis morais contidas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e que faz parte do nosso dia a dia. Todos somos responsabilidade de todos. Vamos, então, a que Emmanuel nos diz na lição Nós Mesmos. Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico.
Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Quem são no mundo os chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos, criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente, os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizem que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizem que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizem que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromisso vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e de heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus quando passou entre os homens, cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma, formulou exigências, apelos aos titulados da terra. Em todos os lugares e em todos os serviços irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos de Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Repetindo, assim, pois, lembremos de Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, quem deve sossegar os aflitos e consolar os que choram, quem deve instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes. Antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Pois é, nós mesmos, caríssimos e amados irmãos de ideal espírita. A doutrina espírita, ela nos oferece múltiplas oportunidades, vários pontos de vista para que nós possamos compreender a extensão dos ensinamentos de Jesus. Quando o Mestre querido desce das alturas, quando Jesus vem aqui entre nós em uma forma humana, Jesus está se fazendo igual a nós, exatamente para que nós possamos compreender
que a tarefa de melhorar o mundo, de levar o alento, de consolar os aflitos, de alimentar, saciar a fome e a sede, de vestir o nus e de vencer a ignorância, é responsabilidade de cada um de nós. Sim, à época do Cristo, já tínhamos médicos. Lucas, o evangelista, não era? E era, sim, contemporâneo do Cristo. Paulo de Tarso, não podemos colocá-lo na condição de filósofo, o intelectual, conhecedor da lei mosaica? Sim, era um doutor da lei, candidato à posição máxima do Sinédrio. Sim, Caifás e Anás, não eram eles os políticos da época de Jesus? Não comandavam eles o sinédrio ali, juntamente com os saduceus, com os levitas? Assim, não eram eles que criavam as leis? Não tínhamos ali os comerciantes? À época do Cristo, porventura, alguém não se lembra de que Mateus ou Levi, como está na Bíblia, e Zaqueu eram funcionários públicos, eram cobradores de impostos, àquela época chamadas de publicanos? E o próprio Judas Iscariotes, não era ele um comerciante? O que o diferenciava dos comerciantes de hoje em dia? Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, quando nós vamos ao Evangelho com o intuito de aprender e de compreender o legado de Jesus, nós vemos que não é muito diferente o mundo em que hoje nós vivemos. Mudam as personagens, mudam alguns atores, mas o palco ainda é o mesmo. E a cortina, muitas vezes, ela se abre para que nós possamos apreciar o espetáculo. E quantos de nós vamos lá só para aplaudir? Quantos de nós vamos lá apenas em busca de lazer, esquecendo-se das nossas responsabilidades? Sim, o mundo caminha em rumo ao mundo de regeneração, um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, onde dores e sofrimentos não têm a extensão e a gravidade que hoje tem no planeta Terra. Mas quando nós nos situamos dentro da nossa atualidade, necessário se faz compreender o que está ao nosso alcance, de praticar e exercitar a nossa fé em benefício dos nossos irmãos e companheiros. Assim como Jesus respeitou as organizações terrenas, assim como Jesus respeitou as convenções humanas à sua época, também assim nós devemos proceder. Sim, as dificuldades do mundo, as dificuldades hoje, porque os nossos irmãos encarnados, assim como nós, cumprindo os desígnios divinos, é de responsabilidade de cada um de nós. Não podemos esperar para o próximo, não podemos esperar simplesmente porque aquele nosso irmão está em condições melhores. Não, nós devemos sempre ver o que está ao nosso alcance. Qual é a necessidade daquele irmão e o que eu posso fazer para amenizar a sua dor? O que me é permitido fazer para suavizar o seu sofrimento? O esclarecimento e a instrução se fazem mais do que necessário. Quando nós aqui chegamos a este planeta bendito, pelas portas da reencarnação, nós estamos seguindo um roteiro pré-estabelecido. Ao mesmo tempo em que nós procuramos corrigir as nossas imperfeições, corrigir os nossos defeitos, nós estamos tendo a oportunidade de reconciliar-se com a lei divina. E o amar ao próximo como a si mesmo é
o melhor recurso, é a melhor ferramenta e a melhor oportunidade de nós colocarmos em prática aquilo que foi traçado pelos benfeitores espirituais para o nosso aprimoramento moral e espiritual. O que nós podemos colaborar? De que forma podemos fazer um mundo melhor? Quando se fala de dor, de sofrimento, de necessidades, nós não podemos simplesmente entender aqui uma lei de causa e efeito ou de ação e reação. Sim, Deus não se engana, Jesus não erra, e Deus sabe de todas as nossas necessidades. Jesus tem à sua frente o nosso prontuário, mas Jesus é aquele irmão querido que sempre nos oferece a oportunidade de trabalhar, de servir, de auxiliar, de amparar. Nós não podemos simplesmente ficar focados na nossa vida, na nossa existência. Nós somos seres gregários, nós somos seres coletivos, nós precisamos viver em sociedade. Não tem como desenvolver paciência e tolerância se nós não tivermos convivendo com irmãos que são exatamente essas ferramentas e essas oportunidades para que possa germinar em nós as virtudes necessárias para que nós possamos, sim, sermos diletos e abnegados auxiliares do Cristo. Quando nós colocamos nos políticos as responsabilidades daquilo que hoje nós convivemos, nós estamos transferindo a nossa responsabilidade. Eles são, sim, os responsáveis por criar a lei e colocá-las em prática. Existem as autoridades, existe o poder para que isso possa, sim, ser colocado como regra e norma e deve, assim como os mandamentos da lei divina, ser aplicado a todos os seres, independente de raça, cor ou credo, situação financeira ou situação física. As leis devem, ao mesmo tempo que favorece a todos, todos devem obediência. Os filósofos, com seus estudos, estão sempre procurando uma forma de tornar a caminhada do espírito, enquanto vive a sua reencarnação, compreender o mundo espiritual e as leis que regem a nossa existência. Mostrar que existem muitas outras formas de vida, existem muitas moradas na casa do Pai, e que todos os mundos são habitados. E isso é uma qualificação de compreensão, de entendimento, de conscientização e de elevação moral. Sim, os poderosos, as autoridades, os cargos de chefia devem zelar pelos seus tutelados, por aqueles seus subordinados, oferecendo educação, segurança, apoio, instrução e direcionamento. Sim, é a lei da sociedade. Aqueles nossos irmãos que hoje estão privados do trabalho, aqueles nossos irmãos que hoje estão privados de suster a sua própria existência, porque não tem como ir ali na busca dos recursos, a sociedade deve prover. Nós, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, devemos atender às necessidades dos nossos irmãos, atentando-se, então, para tudo o que os envolve. Porque não é apenas o necessitado, é a família que está à sua volta, é as condições dignas para que ele possa cumprir, assim, os desígnios divinos da sua existência. O pão de cada dia, o pão material, esse muitas vezes é fácil. Esse, às vezes, até
para que nós nos desvencilhemos, para nos livrar do problema, qualquer um de nós pode oferecer o pão material, o pão físico, o pão para o alimento do corpo. Mas e o pão espiritual? Nem todos estão aptos, nem todos estão prontos, nem todos sabem ensinar, nem todos sabem educar, porque existe uma diferença. Ensinar é transferir conhecimento. Ensinar é apenas passar instrução e informação. Educar é viver tudo aquilo que nós estamos passando aos nossos irmãos, tudo aquilo que nós estamos professando. É praticar aquilo que nós falamos. Isso é educar. E muitas vezes, as criaturas que passam por dificuldades, as criaturas, nossos irmãos, em reencarnações expiatórias, acabam trazendo junto consigo os irmãos que muitas vezes os levaram a essas situações desastrosas perante a lei divina. Por conveniência, por interesse, os prazeres mundanos, as alegrias fúteis, os equívocos, muitas vezes nós nos arvoramos em levar vantagem, nós nos achamos melhores, e essa é a oportunidade que nós temos de nos reajustar perante a lei divina. Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre maior. Jesus, ele respeitou as oligarquias. Jesus respeitou todas as instituições. Porém, em todas as situações do seu cotidiano, Jesus sempre trouxe em pauta a misericórdia divina, a necessidade do perdão incondicional e a importância da caridade. Como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, como Jesus entende a palavra caridade? Como podemos compreender caridade a partir dos ensinamentos de Jesus? A resposta é bem clara: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão dos pecados. Nós devemos ser benevolentes, devemos praticar o bem, praticar o amor, sermos pacientes e tolerantes em todas as oportunidades que se apresentam no nosso dia a dia. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem interesse, fazer o bem porque é uma lei natural e que nós devemos praticar. Não importa, Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Ele não diz à família, ao amigo, à comadre, aos colegas de serviço, aos colegas de evento e da própria casa espírita. Jesus disse amar o próximo e não aquele próximo. Indulgência para com as faltas alheias. Se todos nós somos imperfeitos e se todos nós cometemos erros, equívocos e enganos, por que julgar? Por que condenar? Por que não sermos benevolentes? Por que nós vamos nos colocar na situação de Deus? De julgar? Nós somos juízes? Nós somos os conhecedores únicos da verdade? Qual é a necessidade da criatura? O que levou ele a agir dessa maneira? Por que o delinquente está cometendo atos delituosos? Será que ele teve a educação, a informação? O que o levou a agir dessa maneira? Viveu no meio do ódio ou do amor? Foi espancado? Foi violentado? Ou viveu num mundo de transgressões? Num mundo que não lhe ofereceu as oportunidades através dos companheiros de jornada? Perdão das ofensas. Nós devemos estender o benefício, porque nós, como seres imperfeitos, todos os dias nós pedimos perdão a Deus.
nós transgredimos a lei, nós muitas vezes inconscientemente lesamos nossos irmãos, muitas vezes nós não respeitamos as leis naturais, muitas vezes nós prejudicamos o meio ambiente, os nossos pensamentos são jogados na atmosfera e isso acaba sendo absorvido pelos nossos irmãos e vigilantes. Então, elevar a nossa frequência vibratória, elevar a nossa confiança e a nossa esperança nas promessas do Cristo é estar beneficiando a todos os nossos irmãos necessitados. Então, como o próprio Cristo recomenda e como o próprio Emmanuel nos alerta na lição de hoje. O mundo, o planeta Terra, que hoje nos abriga e que nos oferece a oportunidade bendita da vida, sim, é responsabilidade nossa. E fazer um mundo melhor, nós não podemos esperar este ou aquele. Somos nós mesmos as ferramentas e os instrumentos a serviço do Evangelho e a serviço do amor. Onde e com quem estivermos, que possamos, como Paulo de Tarso nos ensina, viver em Cristo, para o Cristo e em Cristo, despertando o Deus adormecido, despertando o amor no coração daqueles que ainda não compreendem que somos filhos do Altíssimo e que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.